Fala, torcedor tricolor, bom dia, bora começar amanhã aqui, a quinta-feira, né, acompanhando um pouco mais da repercussão da vitória do São Paulo contra o Náutico, da Copa do Brasil, preparação também do tricolor para a partida contra o Fortaleza, na sexta-feira, mais uma rodada do Brasileiro, 7ª rodada do Brasileirão. Já deixar os créditos aqui na descrição, All Sports, ESPN Brasil e também o pessoal da Placar TV. Deixa o like para estar fortalecendo, se inscreva também, ativa o sino, mas agora bora pro vídeo. Ontem, Arboleda. Não tinha... Agora é sua vez, Pascoal. Agora é sua vez, Pascoal. Oscar, não tinha Lucas, não tinha Caleri, não tinha Ferreirinha. Pô, a gente falou de um time como o Palmeiras que tem opção, da opção. Ontem o São Paulo teve que botar o time da copinha, praticamente, para resolver o jogo em casa. Acabou vencendo de virada, tomou um gol no início da partida. Camisa 10 do Náutico meteu na gaveta do Rafael. Gol, E aí o Luciano... Aí, ó, dá uma olhada. Olha lá. Ó, dá uma olhada, ó. A sapatada que ele deu. Eu vi num ângulo privilegiado esse... Você estava nessa linha aí? Tava nessa linha, ali do outro lado, não do lado da trabalho, né? E teve gente ainda que falou... a lazer. Você aplaudiu como um belo gol? Não, Zinho. Não. Teceu elogios? O Plihal, tem algumas coisas que eu gostaria de falar. Ó o Luciano, ó. O Luciano, Fala dele, Pascoal. O Luciano se sentiu muito à vontade nessa partida. Jogada no Ferreirão. Mais uma vez, muito bem. Esse garoto tá indo muito bem e tenho certeza que ele será uma grande realidade para o São Paulo. Também acho. Proximamente. Se ele conseguir ficar até o meio do ano... Porque Pelo amor de Deus, Pascoal. Deixa o cara ficar um ano e meio no São Paulo. Mas está escrito lá no que o São Paulo tem que vender, não está? Não está escrito nada. Não, o São Paulo tem que vender 100 e tantos milhões de jogadores. Não vai ser o Ferreirão. Está lá no planificação. Não fui eu que fiz a planificação. Nem o volante. Não vai ser foi você que fez a planificação lá? Foi o presidente. Tem que vender 100 e tantos milhões. Mas não vai ser o Ferreirão. O presidente do São Esse joga demais. O Alves também, esse menino, mas não fez uma grande parte. Para mim, quem arrebentou com a bola, quem transformou a bola numa lentilha foi o Marcos Antônio. No alto do seu 1,66 m. Nossa, espetacular. O que ele deu de lançamento, o que ele fez o time jogar, impressionante, porque ele não tinha marcação. O pessoal foi marcar Luciano, o Ferreirão, foi marcar outros jogadores e se esqueceram dele. E ele fez realmente o que ele pôde para ajudar o time do São Paulo e achei muito boa a atuação. Soares fez um jogo muito bom também. O Cedric, assim, tem hora que me parece que ele vai muito bem, mas tem hora que parece que ele perde o ritmo, né? Ele tem uma queda. O lateral esquerdo do Wendel ainda não comprovou. Eu acho que ele joga mais do que ele tem jogado no São Paulo. Ainda não comprovou. O Enzo, por enquanto, o Enzo entra, dá uma segurança para a defesa do São Paulo. Jogador impressionante. Esse menino também da base que jogou como zagueiro do São Paulo muito bom jogador. Daqui a pouco ele vai acertar. Ele vai... Quem? O menino da base, o zagueiro central. Não, o Juan não é da base. O Juan veio da... Ele na verdade, jogou no Internacional. Depois ele foi para a Itália e é emprestado pelo Sassuolo para o São Paulo. Bom jogador. Ele jogou no Grêmio, não no Inter. Bom jogador. Jogador que foi muito bem. O Luciano estava sem fazer um gol... 2 meses e meio. 2 meses, quase 3 meses, né? E ele voltou a fazer gol. E a gente sabe que o centroavante, o atacante se incomoda de não fazer gol, fica incomodado. Eu gostei. Posso abrir um registro? Vou abrir um registro. Quero dar o meu aplauso, o meu abraço ao time do Náutico. Também gostei. Sabe? Ficou lá atrás e não ficou aquela coisa de caicai, cera, jogou bola. Caído. Jogou bola. Belhão, parabéns. O Hélio, o treinador, botou o time para jogar e cobrava do time sair para jogar em cima toda hora. Vamos jogar. Achei muito interessante. Não sei se o Fabrício está de sacanagem aqui comigo, mas ele está me dizendo que ele viu uma matéria que todos os ingressos para o jogo de volta, esse jogo acontece só daqui a 25 dias, lá nos Aflitos, que é Caldeirãozinho. É osso nos Aflitos. Todos os ingressos já foram vendidos, ingressos esgotados. Você duvida? Eu não sei se todo mundo já esteve lá nos Aflitos. Você jogou lá? Duvidando disso? Você jogou lá, Zé, nos Aflitos? Não cheguei a jogar. O Zinho jogou, eu tenho certeza que eu fiz jogo do Zinho lá no Palmeiras, lá nos Aflitos. Várias vezes. É osso para jogar nos Aflitos. São Paulo vai dar uma sofrida lá. É osso para jogar nos Aflitos. Mas quero dar os parabéns pro time do Náutico pelo que fez. Mas não vai poder brincar, não. Defender a vitória mínima ali, 2-1, não vai dar para botar. Mas até lá voltou bastante gente, né, Plial? Até lá já voltou. Aliás, aí a boa tem que parabenizar o Zubeldia também, né? Sem dúvida. Aliás, o Zubeldiazinho completou
10 jogos sem perder. Mas ele é bom treinador. Contando o Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e esse primeiro jogo da Copa do Brasil. Mas parou a cornetagem, não? Já diminuiu bastante. Ontem o estádio estava 100% com ele. Diria que o nome cantado com mais ênfase pelas quase 30 mil pessoas que estavam no Morumbi foi justamente o número técnico do São Paulo, Luiz Zubeldia. Não foi o Luciano? Nossa, a torcida tem uma paixão pelo Luciano. Mas existe não uma divisão, mas tem gente que tem pouca paciência com o Luciano e convenhamos que ele muitas vezes dá motivo. Ontem ele quase foi expulso. Fez 2 gols e quase foi expulso. Mas você sabe que eu ia falar, quando a gente estava falando do Kleber, né? Do Kleber do Santos, eu ia tocar no assunto, depois nós tivemos que acelerar, e do Zubeldia eu vou falar, aproveitar esse gancho, né? Que eu vou falar, porque eu estou assistindo todas as entrevistas dos treinadores e assim, não, porque eu gostei do projeto. O projeto apresentado foi sensacional. Uma cascata, né? O projeto foi... Isso aí não existe. Isso não existe. Nós estamos falando aqui do Zubeldia que há 10 jogos atrás estava ganha ou vai mandar embora. 10 jogos? Não. Sim. Não, mas estou dizendo... É porque quando você tem bons resultados... Verdade seja dita, Pascoal. Ganha, vai embora. Mais do lado de fora do que propriamente internamente. Mas Plirra... Muitas vezes também o dirigente acaba cedendo por conta da pressão que a gente faz e que o torcedor faz. Só diminuiu a pressão para cima do Zubeldia quando o Belmonte veio a público e falou assim, não, estamos com ele porque ele não tem peças importantes. Jogo contra o Cruzeiro. Aí a torcida, peraí, aí começaram a entender, começaram a ver realmente o que de fato aconteceu. Jogaram no Brasileiro ainda. Né? Então, assim, tem esse negócio de... é projeto. Não existe projeto no Brasil, existe resultado. E esse negócio de resultado está chegando no mundo inteiro. Porque na Itália, se você perde não sei quantas sequências, é mandado embora. Só vê o que está acontecendo com o Milan, né? O que aconteceu com a Juventus nos últimos anos. Na Inglaterra também, os times também estão trocando. Teu amigo Thiago Mota dançou rapidinho. Sim, é por isso que eu estou dizendo. É resultado. Sabe por que é resultado, Priel? Porque tem muito dinheiro envolvido. Uma queda para uma Série B é um prejuízo enorme. Então, os caras... Uma não classificação numa Copa, você deixa ele ganhar um dinheiro muito grande. Lógico, então os caras estão pensando nisso, não tem jeito. Mas existe a questão da paixão e da razão. A paixão fica com os torcedores, beleza. Mas a razão tem que ser com os dirigentes. E volto a falar, e você sabe melhor do que eu, a pressão em cima do Zubeldia só diminuiu depois que o Belmonte veio a público. Sim. E demorou, hein? Demorou para vir a público. Ele deixou chegar no limite, para entender que, peraí, eu preciso vir aqui porque o cara está trabalhando bem. Ele não tem jogadores importantes, não tem peças importantes e ele está fazendo um bom trabalho. Então está na hora de começar a defendê-lo. A gente tem... É líder no grupo dele, na Libertadores. Sim, e é um dos... Acho que são 2 invictos só no Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras perdeu pro Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo. E a boa notícia, assim, você falava dos desfalques, na sexta-feira contra o Fortaleza, o Lucas estará à disposição. Num primeiro momento, como ele está há muito tempo sem jogar, a última partida dele foi a eliminação no Campeonato Paulista na semifinal para o Palmeiras no Allianz Parque. Já quase, 2 meses, né? Quase isso. Cerca de 50 dias. O Lucas deve atuar por volta de 30 minutos, meia horinha. É claro que é sempre difícil você programar os minutos certos que um jogador vai atuar, ainda mais um cara que vai sair do banco de reservas, acho difícil ele começar o jogo, mas deve ser por aí. O Ferreirinha pode ser que volte contra o Fortaleza, ele está com um pequeno edema muscular, não é lesão. Arboleda também tem chance, e para a viagem do Peru, São Paulo joga na terça-feira da semana que vem contra o Alianza em Lima, jogo que pode praticamente garantir a classificação do São Paulo às oitavas de final. Aí volta todo mundo, à exceção do Caleri, que só retorna em 2026. Pablo Maia, que teve uma recuperação surpreendente de uma lesão de tornozelo, deve viajar para o Peru, assim como Oscar. Ótimas notícias. Dessa forma, realmente, as opções... Aí melhor, hein, Zinho? Meu dia, melhor, hein, falar no Equipe F... vai abrir um sorriso se realmente contar com todas. Fala, Zubeldia. Lo más rescatable para mí no solo es el resultado, sino es lo que está entregando el grupo, el Timi, a pesar de las dificultades que van aconteciendo. Hallo que el ensamble entre jugadores de experiencia y jugadores jóvenes
está teniendo como resultado trabajo en equipo. Por supuesto que hay cosas que se pueden hacer mejor, hay cosas que se pueden seguir que hay que crecer, pero todo a su debido tiempo. Dificultades aquí, dificultades allá, y aún así el equipo sigue respondendo. Ozinho, sabe o que eu acho legal das coletivas do Zubeldia? Além de eu achar que tem um conteúdo rico, ele poucas vezes, talvez nenhuma, hein, reclamou do departamento médico cheio, ou usou isso como desculpa, como justificativa, e em nenhum momento cobrou reforços da diretoria. Está bem claro que ele não vai receber mesmo, ele sabe disso. São Paulo foi o time que menos investiu entre os 20 que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. E a janela do meio do ano vai ser extremamente tímida, se é que vai chegar alguém. Mais fácil sair do que chegar. E ele não reclama não, Zinho. Isso é bem raro no futebol brasileiro, ainda mais técnico de time grande. Pressionado, então? Mas aí vai muito em cima do que o Zé Elias falou. O resultado, né, faz ele exaltar o grupo. E aí ele está certíssimo. Né, porque não está perdendo, são 10 jogos sem perder, não vem tanta cobrança em cima dos resultados, e aí ele destaca e valoriza os jogadores que estão com ele ali, que é o que ele tem que fazer. Vai depender muito dessa rapaziada, muita gente ainda lesionada ou se recuperando, aí o resultado, magrinho, mas virou, ganhou, levou vantagem para o segundo jogo, ele dá moral para os jogadores, está certíssimo. Eu particularmente acho ele também muito bom treinador. Ele é esquentadinho também na beira do campo, estilo Abel, né? Tem essa característica, mas é um cara que vibra, que está com o time, percebo que os jogadores, né, entendem o jeito dele, vai junto, motiva seus atletas. Pressão no Brasil tem toda hora, quando você não consegue vencer ou perde competições, é desclassificado, sempre vem essas cobranças em cima do treinador. Mas eu acho que com o retorno dos jogadores que estão para voltar e com um cara que é um bom treinador, a tendência é o São Paulo a se classificar. Eu acho que isso aí não corre risco, classificar na Libertadores. Mas eu estou falando do Brasileirão. Ele está invicto, mas com 5 empates, né? 5 empates e 1 vitória. Então começar a também vencer para subir na tabela, porque o São Paulo não ganha uma Libertadores, não ganha a Copa do Brasil, é um elenco para brigar por G4, G6 do Campeonato Brasileiro. Verdade. Desses 10 jogos de invencibilidade, são 4 vitórias e 6 empates. Ainda um número de empates se sobressai sobre as vitórias. Vamos para Porto Alegre, onde o Internacional... Passar a régua no jogo do jogo do São Paulo de ontem, porque aí a gente vai falar de Palmeiras e Corinthians. Falando um pouquinho do jogo... O placar acho que não traduziu a superioridade do São Paulo em termos de chances, né? O São Paulo dominou o jogo e era para dominar também, porque vamos combinar que a diferença técnica das duas equipes, mesmo o São Paulo com muitos desfalques, e ontem, por exemplo, o Ferreirinha, que tem sido o melhor jogador do São Paulo nas últimas partidas, foi poupado por conta de desgaste físico. Mesmo assim, o São Paulo tem time para ganhar bem do Náutico. Tomou 1-0, que gol bonito. Acabou inclusive. tomando 1-0, um susto. Mas o São Paulo teve, se eu não me engano, 17 finalizações ao gol. Poderia ter feito mais e seria importante, inclusive, né, ter aberto um placar um pouco mais elástico já para matar a conta e ir tranquilo lá para o Recife. Não foi o que aconteceu, mas acho que a grande notícia para o São Paulino é justamente a volta do Luciano, né, que ficou sem marcar gols desde fevereiro. Ele estava nesse jejum e claramente estava muito incomodado, assim, toda vez que ele perdia chances ou acabava fazendo gol. Até acho que contra o Libertad, eu não sei se foi contra o Libertad, mas enfim, ele teve um gol anulado. É o gol dele, né? Esse é o primeiro. Ele faz 2 gols, né? Uhum. Ele teve um gol anulado em uma partida recente e dá pra ver a irritação dele, porque a bola não tava entrando. Então é bom também ele retomar essa confiança, né? Um jogador aí que já tá há um bom tempo no São Paulo, que é, querendo ou não, um dos líderes dessa equipe. E é isso, assim, o São Paulo fez um jogo seguro, não sofreu, poderia ter matado a conta aqui e ido para Recife um pouco mais tranquilo. E o goleiro do Náutico, Quesada, é o Muriel. Irmão do Alisson, não é isso? Irmão do Alisson. O que você acha mais bonito, mais gato, Flavinho? O Alisson ou o Muriel? O Muriel jogou na Portuguesa. E eu achava ele um gato, velho. Na boa.
mais bonito que o Alisson. Boa genética da família. Sim. E bom Você conhece o Muriel? O Muriel. Sim. O Muriel. Mas quem é mais gato, você acha? O gato ou nenhum dos dois? Não, o Alisson é bonito, o Alisson é bonitão. E o Muriel? Também é, mas eu acho que o Alisson tem uma presença, né? O Muriel é a cara dele. É a cara dele. Igualzinho. Pelo menos quando jogava na Portuguesa, ele era a cara do Alisson. Eles são muito parecidos, Os dois criados brincadeira Mas criados eu não internacional, fico né? em cima do muro, então o senhor Mani me pediu para definir um aí, eu defini. Você definiu, você falou que é o Alisson. Esse moleque lá, esse garoto lá, o Marcos Antônio, jogou muita bola ontem. O passe que ele dá pro Luciano fazer o segundo gol. Esse menino ganhou a posição quietinho, né? Aproveitou. O Pablo Maia se machucou, o Luiz Gustavo se machucou. Aí apareceu a chance pra ele. O Alisson ainda estava machucado. Não, acho que o Alisson já tinha voltado. Mas interessante é que o Zubeldia colocou o Luciano junto com o André Silva na frente, né? Ele avançou, ele não jogou como 10. E depois do jogo, o Zubeldia falou: tem jogo que dá pra ele fazer isso, tem jogo que ele tem que jogar mais atrás. Eu acho que o Luciano tem que jogar sempre mais na frente. Sim, ele é um cara que sabe pisar na área, gente. Exatamente. Ele é um cara que, na área, ele é muito perigoso, entendeu? E ele, fora da área, longe da área, ele perde o impacto. Também acho. Ele perde o impacto dele como jogador de futebol. E o Ferreirinha precisa fazer gol, Ferreirinha. Não, ontem ele não jogou, pô. Ontem ele não jogou. Ferreirinha. O Zubeldia precisa escalar o Ferreirinha em todos os jogos. Mas é que ontem ele foi realmente poupado mesmo. Os 10 gols, não, por causa dos 10 gols do Neto. Ele vai fazer. Tem que fazer. Ainda estamos em abril. Natural que esses jovens, que eles oscilem em algum momento, né? E ainda assim, vem dando muito conta do recado diante de tantos desfalques que o Zubeldia tem enfrentado, PVC. O Lucas Ferreira ontem, ele dá uma assistência para o gol, participa de outro. O Rian Francisco faz o gol de empate no jogo contra o Ceará. O Alves já teve participações importantes também. Então, assim, os jogadores, eles vêm entregando. É normal, né? Eles não vão atuar 100%, a 1000 por hora em todas as partidas. São jovens. Mas dentro do que o São Paulo está precisando, eles vêm entregando. Você vai mudando posição também, né? Com o Luciano, o Matheus Alves joga uma função diferente. Sem o Ferreirinha, o Matheus Alves joga numa função diferente. Então, tem tudo isso, é normal acontecer. Não é esse. O São Paulo e Náutico não é clássico, mas é um jogo que tem história. Então, ganhar 2-1 do Náutico não é um absurdo. Ganhou o jogo. Só que você imagina que podia ter um pouco mais de facilidade para ter um resultado mais seguro no jogo de volta. Eu acho que o São Paulo está descobrindo os jogadores. O fato dele estar colocando para jogar Rian Francisco, Lucas Ferreira, que virou um titular ou quase titular o tempo inteiro. O Matheus Alves está ganhando a posição do Luciano. O Luciano jogou no domingo porque o Matheus Alves estava com 3 cartões. O Matheus Alves volta porque o Ferreirinha tá fora e joga o Luciano. Você fica na dúvida se é um ou se é outro. Pode ser os dois. Ou seja, está ganhando opções para montar um time sólido. Acho que está subindo de produção. É um time que empata muito, mas que ontem não empatou. Especialmente no Campeonato Brasileiro, né? Um time que não perde, mas empata demais. Agora, a PVC, falando do Luciano, né? Que o Luciano fez 2 gols, então, claro, foi decisivo aí na partida, foi um personagem muito importante. Ele jogando mais perto da área, é um Luciano que te agrada mais, pisando mais a área, mais perto do gol, com o poder de finalização que ele tem, em relação a ele jogar um pouco mais recuado, é um posicionamento que favorece o jogo do Luciano? Ele não é centroavante e ele não é meio armador. É aqui que é a dificuldade de achar o lugar do Luciano. Porque ele é um 9,5, ele é um 8,5. Ele se aproxima e se você fizer, para ele jogar no lugar certo, é 4-4-1-1. Não é um 4-2-3-1. Ele não é o Ganso que joga no Fluminense assim. Ele tem que jogar um pouco mais solto e, ao mesmo tempo, ele precisa participar da marcação do volante. É difícil achar o lugar exato do Luciano para equilibrar o time. Mas ele é um jogador que ele é o artilheiro do time do São Paulo no ano passado. É um pouco a discussão, é que se discute menos o Luciano no São Paulo, com lógica, do que o Lopes no Palmeiras. Mas o que o Luciano foi no ano passado? O artilheiro do time. E o Lopes também. Só que você escala o Lopes, quer matar o Lopes, e o Luciano você tem uma preferência da torcida. É diferente a relação. A torcida gosta do Luciano. E tem razão para gostar do Luciano. Ele resolve jogo. Só que é difícil você achar o lugar exato para ele ser esse 10,5.
E ele costuma ser o sacrificado, né? Na dúvida, quando está o quarteto, quando tem jogadores ali, quando o Zubeldia tem todo mundo, ou quase todo mundo à disposição, já que todo mundo está difícil, geralmente quem sai do jogo é o Luciano, mas ontem aí mostrou seu valor mais uma vez. 2-1, Luciano fez seu, como que falaria 90 gols? Como que é que fala 90 gols? 90º? 90º? Será que é 90º? Não sei, vamos ver. Se for 90º, tá tudo certo. Se não for também, eu não estudei, também não preciso falar bem o português. Eu não preciso saber de tudo. 90 gols do Luciano, meteu 2 ontem, tava perdendo 1-0. 2-1, 1-0, vai pros pênaltis lá, hein? 1-0 pro Náutico, vai pros pênaltis, 2-1 pro Náutico. 90º mesmo. 90º, exatamente. O Luciano ontem voltou a marcar, né? Já tinha um tempo que não marcava, 2 gols. Aliás, né, 2 boas jogadas aí do São Paulo. A primeira com o Lucas Ferreira num giro ali na lateral com muita força, muita habilidade pra cima do jogador. É verdade que a multa desse menino é baixa? É baixa. Quanto? Inclusive, hoje dá 40 milhões de reais, né? 40 milhões? Isso. Deixa eu falar agora pra você. Se ele não ficar esperto, o Corinthians compra ele, o Cruzeiro compra ele, o Palmeiras compra esse moleque. 40 milhões só? Mas o São Paulo já tem conversas avançadas para renovação de contrato do Lucas Ferreira. E o segundo gol, uma boa enfiada de bola do Marcos Antônio, né? Que ontem, apesar dos 2 gols do Luciano... Não, foi bonita mesmo. Foi realmente o melhor. Mas o Luciano foi inteligente para não ficar impedido, né? Muito, muito inteligente. E aí, craque, é essa situação, né? O Luciano, ele rende mais nessa posição que ele atuou ontem, né? Mais próximo. Acho que ele rende mais sem o Lucas e sem o Caleri. Como um finalizador, né? Como alguém que joga ali próximo do gol e que pode finalizar. E tem esse poder, por isso que ele marcou 90 gols é gol pra caramba, hein, cara, no São Paulo, hein? Exatamente, ele tem uma boa média, né? Pouco mais aí de 200 jogos. E o Luciano, por isso que o torcedor de São Paulo gosta e apoia tanto o Luciano. Então o São Paulo agora pode empatar lá em Recife para se classificar no dia 20 de maio contra o Náutico. Próximo jogo do São Paulo do Brasileiro, Paulo do Vale. Sexta-feira, depois de amanhã. Sexta? 9h30 da noite, emenda de feriado, Morumbi. Vou falar uma coisa pra você, sexta-feira, sábado, Corinthians, 6h30. Pô, jogo domingo, 8h30 da noite. Ah, vai pro inferno todo mundo, viu? Vamos lá, Gustavo Soler. É isso, torcedor do São Paulo, ainda um pouco da repercussão da vitória contra o Náutico, 2-1. Resultado importante, placar magro, mas que dá vantagem para essa partida da volta lá na casa do Náutico, né? O São Paulo ontem conquista anteontem conquista esse resultado importante. E agora é trabalhar e focar nas próximas partidas para o próximo jogo pelo Brasileiro, muito provavelmente aí a gente já vai poder ver, né, acompanhar a volta do Lucas, ele que está se preparando, e a informação, né, a notícia sobre o Lucas é muito boa, né? Lucas Moura participa de treino com bola, faz gols e pode reforçar o São Paulo contra o Fortaleza, né? Uma boa notícia para o torcedor do São Paulo, camisa 7, que ficou fora dos últimos 10 jogos do Tricolor por conta de um trauma no joelho esquerdo, né? 10 jogos aí. Então esses 10 jogos que o São Paulo está invicto, o Lucas não participou, né? E eu acredito que quando ele voltar o time vai ficar melhor ainda, porque é um baita de um jogador. Tem também o Oscar para voltar, mas provavelmente a gente já vai poder ver a volta do Lucas na partida contra o Fortaleza. Ele que pode voltar, enfim, o São Paulo, né, que pode, enfim, contar com o retorno de Lucas Moura na partida de sexta-feira contra o Fortaleza, esse jogo que vai ser às 21h30 pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, ontem, né, na reapresentação do elenco, Lucas integrou o treino de campo com a companhia de jovens do Sub-17 e do Sub-20. Se sentiu bem, até marcou gols na atividade. O atleta aí que está em fase final de recondicionamento físico após trauma no joelho direito e atuou durante todo o tempo. Uma boa notícia, né, para o torcedor, que é a volta do Lucas, que ele consiga voltar bem e ajudar o São Paulo a conquistar vitórias. O São Paulo que está com essa invencibilidade aí de 10 jogos, né, e torcer para que continue vencendo jogos e principalmente essa próxima partida contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E aguardar, né, essa partida na próxima sexta-feira. O São Paulo que agora no momento está ali na 10ª colocação com 8 pontos. Se vencer pode até encostar ali, né, pode até entrar no G4 se o São Paulo vencer, né? Pode ir a 11 pontos
Então, um jogo importante. É claro também que vai depender ainda dos outros resultados do restante da rodada, mas é aguardar. É isso, galera. Deixa sua opinião aqui nos comentários, se você concorda, discorda com o que o pessoal falou aí no vídeo. Valeu e até a próxima.